Gente, eu sei que parece que eu tô com a mesma roupa, mas eu não estou. E eu vim aqui agora gravar pra vocês a segunda parte de toda a recuperação da minha filha, né? De como a gente descobriu a malformação dela e tudo mais. Mas antes de eu começar a contar, gostaria muito que você já não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha pra estar me ajudando, tá, gente? A minha filha já vai completar 2 anos, né? Agora dia 23 de junho. E eu estou gestante do meu segundo baby, que é o Kalel. E, bom, vamos, né, pra continuação. Eu parei no momento em que ela foi transferida para o Hospital da Criança, né? No vídeo anterior. E quando ela foi transferida, o meu marido que acompanhou ela, porque eu ainda não tinha recebido alta. Então eu fiquei no HRT e ela foi pro Hospital da Criança. Ela foi transferida, ela nasceu no dia 23 à noite. No dia 24 ela foi transferida à tarde, no final da tarde. E eu fiquei no HRT. Aí a minha irmã ficou comigo, no dia seguinte a minha cunhada trocou de lugar. E ficou no lugar da minha irmã, porque minha irmã tinha que trabalhar. E aí foi no dia 25, a minha filha tinha feito alguns exames no Hospital da Criança, né? E eles tinham decidido fazer a cirurgia, né, de correção naquele dia. Era à tarde que ela ia entrar para o centro cirúrgico, tá? E meu marido que estava acompanhando ela, ele ficou com ela durante 11 dias. Aí ela fez a cirurgia, ela entrou na cirurgia umas 3 horas da tarde, mais ou menos. E ela foi sair só, acho que 9 horas da noite, alguma coisa assim, 10 horas da noite. Eu sei que ela ficou mais 7 horas dentro do consultório, por aí. Dentro do setor de cirurgia, né? E eu tentei sair antes para poder conseguir ver a minha filha antes da cirurgia, porque a gente estava muito apreensiva, eu estava muito, né, nervosa, mas eu não consegui. Eu lembro que no dia 25 eu implorei para os médicos me liberarem e eu consegui até sair 3 horas da tarde do HRT. Só que, se eu não me engano, 3h30 começava a cirurgia dela, então não ia dar tempo nem de eu chegar ao hospital antes da cirurgia começar. E eu fui pra casa. Eu passei alguns dias dormindo na minha casa mesmo, que era bem pertinho, gente, só que eu não queria ir pra casa da minha mãe ou da minha sogra, porque eu queria ficar na minha casa. Não sei, eu queria chegar em casa e ficar em casa. Muita gente estava com medo de eu estar começando a desenvolver depressão pós-parto, mas na realidade eu só estava triste com toda a situação mesmo e eu só queria ter um tempo para digerir, entendeu? Eu não queria chegar, estar na casa da minha mãe, porque se eu estivesse lá, eu sabia que eu ia estar o tempo todo recebendo olhares de tristeza, de pena, essas coisas assim. E se eu fosse para minha sogra, seria a mesma situação. Então eu queria ficar em casa, porque pelo menos em casa eu não ia estar o tempo inteiro com esse olhar em cima de mim que já me desmontava, sabe? E meu marido ficou com ela lá durante esses 11 dias e eu lembro que ela fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, graças a Deus. Ela ficou nessa posição aqui durante a maior parte do tempo que ela foi internada. Por conta que ela não podia mexer, gente. Quem faz a cirurgia de artrite esofágica, criança, bebê, não pode mexer o pescoço, porque o risco de desfazer a cirurgia é muito grande. Então a criança fica dopada durante a maior parte do tempo com o pescoço assim. Ela fica acordada, só que ela não consegue se mover. E aí ela fica com o pescoço assim e ninguém pega no colo, não mexe, não, sabe? É só os enfermeiros que mexem na criança. E não pode, fazer nenhum movimento muito brusco para poder não acontecer nenhum acidente com a cirurgia, sabe? Não desfazer a cirurgia. E aí ela ficou nessa posição
E eu lembro que um dia eu tava em casa, meu marido tava conversando comigo e ele disse que ela tinha, tinha acontecido alguma coisa com a neném, que a fisioterapeuta que passava lá todos os dias não tinha olhado o nível da água direito do ventilador dela, que ela estava entubada, né? Como ela não podia se mexer e ela estava extremamente dopada, ela estava com alimentação. Ela também não podia se alimentar, né, via oral, então ela estava com alimentação, acho que se eu não me engano, se chama parental, que é pela veia, e ela estava entubada. E aí ela esqueceram de olhar o ventilador, o umidificador, né, onde fica a água, e o nível subiu muito, começou a entrar água dentro do pulmão dela, porque a água entrava pelo tubo e ia direto pro pulmão. E nisso meu marido começou a perceber que tinha um barulho esquisito, começou a olhar a neném, viu que ela estava ficando roxinha. Os médicos chegaram, enfermeiros, técnicos, todo mundo chegou correndo, começaram a aspirar ela. E eu acredito que nesse tumulto de aspirar ela tenham machucado o pulmão dela, porque depois disso, isso já tava tipo faltando pouquíssimos dias para mim poder trocar de lugar com meu marido, porque foi bem um pouquinho antes, sabe? Aí ela deu pneumonia e descobriram que ela tava com pneumotórax também, porque tinha perfurado o pulmão dela, tava vazando ar no tórax. E aí no dia que eu fui trocar de lugar com meu marido, eles chegaram para poder colocar um tubo nela, assim, pela lateral, um dreno, para drenar aquele ar, né, e o pulmão fechar. Não sei muito bem como funciona essa parte da recuperação, mas eles colocaram um dreno nela. Então, além dos drenos que ela já tinha nas costas da cirurgia, ela ainda ficou com um na lateral do corpo. Ela tem 4 sinaizinhos da cirurgia. A cirurgia dela, gente, não é de corte muito grande. São 4 pequenininhos cortes, desse tamanho assim, mais ou menos. E a cirurgia dela foi feita com aqueles robôs, sabe? Que tem uns braços mecânicos e tudo mais. O médico me explicou que além de ser uma das melhores formas de fazer a cirurgia, esteticamente ela ficava mais bonito por ela ser muito nova e ser uma mulher. Seria melhor para ela no futuro, quando ela, né, fosse adolescente, uma mulher já formada, os sinais não seriam tão visíveis. E aí eles colocaram esse dreno, e aí eu troquei com meu marido, né, de lugar, porque eu tava esperando dar, acho que 10, 11 dias para me tirar os pontos. Quando eu cheguei lá, não queriam tirar os pontos, porque falavam que estava muito recente. Só que eu falei assim, olha, se vocês não tirarem os pontos aqui, eu vou dar um jeito de tirar sozinha. E eu vou pro hospital vou ficar com a minha filha e eu não tô nem aí. Minha filha tá internada, meu marido precisa voltar a trabalhar, porque ele já estava lá 11 dias, né? Não era nem tanto, era essa questão também, mas era porque eu já não me aguentava mais de vontade de ver ela, porque eu vi, tipo, muito, muito, muito pouco. E eu queria muito ficar do lado dela. E aí eu falei pra moça que eu ia dar um jeito e eu ia trocar de lugar com meu marido, né? Ou eles tiravam ali ou eu ia dar um jeito de tirar sozinha. E aí a médica do posto pediu pra dar uma olhada, né, na cesárea. E ela deu uma olhada, viu que já estava bem seco, que estava bem cicatrizado e retirou os pontos. Pra falar a verdade, eu acho que foi até uma boa escolha, porque a minha irmã do meio, ela disse que demoraram muito para tirar os dela e estavam agarrados, sabe? Porque já tinha cicatrizado muito. E ela esperou os 15 dias que pedem, né? Só que o dela cicatrizou muito rápido e na hora que foi puxar, o fio começou a arrebentar e deu muito trabalho para tirar, ela sentiu muita dor. E eu quase não senti, eu tava muito bem cicatrizada já. Não tive nenhum problema com a minha cesárea, gente. Graças a Deus ela ficou bem bonitinha também, não ficou com... Eu não lembro o nome agora, né? De quando ela fica com aquela camadazinha grossa na cicatriz.
Então ela ficou bem bonitinha e também não doeu na hora de retirar, e foi super tranquilo, e a minha recuperação depois também foi super tranquila, né? Então quando eu troquei com meu marido, eu já tinha avisado pra ele que eu tava super bem em questão de cirurgia, eu já tava super bem, até por isso que ele deixou eu trocar de lugar com ele, né? E aí a gente trocou de lugar e ele veio pra casa. E funcionava assim a nossa rotina, gente, basicamente. A cada 3 dias, mais ou menos, a gente, quando ele tava lá, eu ia levar roupas pra ele. E quando eu troquei de lugar, ele ia levar roupas pra mim. Porque a gente, tipo assim, lá na UTI, era aconselhável você não ficar com roupa suja, nada, né? Só que lá tinha mãezinhas que moravam em outro estado e não tinha lugar ali pra lavar. Então elas ficavam com roupa, sei lá, de um mês lá só trocando e revezando, porque ela não tinha lugar pra lavar, não tinha um lugar pra ficar e tudo mais. E eu, no meu caso, como não é muito distante a minha casa do hospital, é cerca de uns 30, 40 minutos, meu pai levava o meu marido lá a cada 3 dias pra gente trocar as roupas sujas pelas limpas. E aí meu marido trazia, lavava e depois levava de volta pra mim depois de 3 dias, né? E também foi muito difícil, gente, eu toda vez chegar lá ou me despedir do meu marido e, tipo assim, era muito difícil eu ter que chegar lá, despedir do meu marido e voltar pra casa sem minha filha, sem meu marido. E também era muito difícil estar lá e me despedir da minha família toda vez que eles tinham que ir embora, porque a minha vontade era pegar neném e, tipo, ir embora junto. Foram dias muito, muito difíceis, tanto pra mim quanto pro meu marido, pra toda a família, né? Foi bem difícil esses dias que a neném passou internada. E aí, só que aí começou a desandar um pouco, sabe, a questão da recuperação da Yumi, porque era pra ela ficar lá em média uns 25 dias a 30 dias na recuperação. Só que por conta dessa primeira, não sei se é por conta dessa primeira pneumonia, né, mas essa primeira pneumonia que ela pegou e do dreno, sei lá, parece que foi aí que começou a desandar. E aí, um dia, ela já tava com 5 dias com o dreno assim, né, no tronco. Eles estavam começando a diminuir a dosagem dos sedativos que eles davam pra ela, né, porque eles estavam com planos de desentubar ela. E aí, se eu não me engano, foi aí que eles tentaram desentubar ela pela primeira vez. Ela sozinha arrancou o dreno. Gente, foi uma questão de, tipo, um pouquíssimo tempo. Porque eu passei a noite quase toda acordada e ela sem muita agitação. Quando foi mais 6 horas da manhã, eu resolvi descansar um pouco. E na hora que eu fui descansar, ela arrancou. Quando a gente acordou, ela já estava sem dreno. E eu não tinha visto. Quem viu foi até o médico que fazia a visita de manhã. E ele viu, conversou comigo, eu falei que eu não tinha visto aquilo, tanto é que eu não tinha reparado que ela estava sem. E eles resolveram desentubar ela também, mas viram também que estava tudo bem, né? Já tinha melhorado da pneumonia, já tinha melhorado do pneumotórax, resolveram desentubar ela pela primeira vez. Eu acho que ela estava com uns 17 dias, 15 dias lá no hospital. E aí eles desentubaram ela, só que ela ainda não tinha voltado à alimentação, sabe, via oral, que é o que eles esperam antes de começar a tentar desentubar, por conta que tem que fazer o desmame, né, das medicações que eles dão pra criança ficar quietinha, né, sem se mexer muito. E aí ela não reagiu bem, porque ela não fez esse desmame, né? Então ela começou a ter tremedeira, sabe? Todos aqueles sinais de abstinência ela começou a ter. Só que ela ficou desentubada. Só que nesse período eu não peguei ela no colo. Não tive autorização para pegar ela no colo ainda, né? Eu não tinha
ela ainda não, sabe, a única coisa que eu fazia por ela era cortar as unhas dela. E trocar, eu já tinha começado a trocar ela nesse período também, que eles tinham deixado eu trocar ela também. Mas eu tinha que ter muito, muito cuidado. E ela não usava roupinhas ainda, ela ficava só enrolada num coeiro. Ela não usava roupinha porque tinha muitos fios conectados nela, assim, sabe? Aqueles negocinho que gruda. Não vou lembrar o nome agora, mas tipo, ela tinha por todo o corpo, né? Pra poder ficar vendo os sinais, oximetria e tudo mais. Então eles não colocavam roupinha nela. E aí ela começou a dar esses sinais de abstinência e durante a noite ela vomitou. Eu lembro que isso foi numa quarta-feira. E ela vomitou. E ela já tinha dado duas pneumonias antes, tá? Ela tinha dado uma vez com meu marido, alguns dias antes do... e depois ela deu mais uma vez enquanto ela tava com dreno. E aí essa foi a terceira vez, que foi quando eles tentaram desentubar ela. E ela vomitou. Só que nisso dela vomitar, gente, foi assim. Ela vomitou e aspirou o vômito. Aí o médico virou pra mim e falou assim, olha, mãezinha, no dia seguinte, isso foi numa quarta-noite, aí as médicas aspiraram tudo mais, só que viram que ela não estava muito legal, resolveram entubar ela de novo. Isso foi umas 7 horas, 8 horas que resolveram entubar ela de novo. Porque a oximetria dela estava baixa. E aí, quando foi no dia seguinte, umas 7 horas que o médico passava de novo, o médico que eu digo, o médico da cirurgia, tá? Porque lá na UTI tinha os médicos que ficavam o dia inteiro. Mas tinha um médico que fez a cirurgia, ele ficava fazendo consultas durante o dia. Então ele não ficava lá na UTI. E ele passava só de manhã pra conferir como é que estava e ficava recebendo, tipo, se acontecer alguma coisa com alguma criança, ele recebia a notificação de que a criança tinha passado por alguma coisa e ele fazia uma visita. Mas ele não ficava lá o tempo inteiro, entendeu? Porque ele tinha que ficar olhando as outras, fazendo consulta com outras crianças que já tinham feito cirurgia com ele e já tinham recebido alta. Tanto é que a Yumi faz consulta até hoje. E aí ele passava de manhã. E um desses médicos que passou de manhã, porque é mais de um que passava, eram os 3, falou comigo assim, olha mãezinha, não é que eu quero que você se sinta mal ou alguma coisa, mas eu não quero que você crie expectativas, porque eu já tava com expectativa de ela ser desentubada, passar uma semana, 2, e a gente ir pra enfermaria, passar uns 5 dias na enfermaria e ir pra casa, entendeu? E ele falou assim, olha mãezinha, mas ela foi entubada novamente, só que ela não vai, assim, se recuperar tão rápido. Então, a gente vai demorar um pouco mais, porque essa terceira pneumonia que ela pegou, ela tá tomando antibiótico semana após semana, sem parar, por conta dessas pneumonias. E o tipo de pneumonia que ela pegou é um pouquinho mais grave, por conta que é ácido do estômago que vai pro pulmão, então fere o pulmão e demora para poder ele se recuperar. Isso foi numa quinta de manhã. Então a gente vai fazer um raio-x para ver como tá o pulmão dela, mas não cria muita expectativa dela sair na próxima semana. Ela não vai ser desentubada na próxima semana novamente. Daqui uma semana a gente não vai tentar novamente, sabe? Não é seguro. E aí me deu aquela dor no coração, né? Ela já tava, acho que, uns 20 dias lá, 21 dias mais ou menos, por aí. Mas acho que ela tava com 19 para 20 dias lá no hospital já. E aí eu falei assim, tudo bem. E aí eu tava assim, gente, eu sempre confiei em Deus, sempre acreditei que ele ia se recuperar bem, que ela ia sair de lá bem, tudo mais. Só que o que me doía é porque eu sabia que era um processo, que eu e meu marido estávamos passando por um processo. A gente não sabia o que ia acontecer com ela, a gente sabia que ela ia sair bem de lá do hospital, mas a gente não sabia o quanto ela ia sofrer pra chegar no resultado, entendeu? A gente sabia que ela ia se recuperar bem e que ela ia voltar pra casa bem, mas aí até chegar em casa, é isso que doía no meu coração, o quanto ela ia sofrer até poder voltar pra casa.
E aí, toda a igreja orando por ela, tá? Lembrando disso. Todo mundo sempre orando por ela, fazendo campanha de oração. Minha mãe mandou em grupos. Só um minuto. Minha mãe tinha mandado em grupos que ela fazia parte, então tinha pessoas do país inteiro orando pela minha filha. Irmãos da nossa igreja de outras regiões, né? Orando pela Yumi. Então, eu e as outras mães de UTI, a gente se reunia toda noite para orar. Para poder, né, a gente fazia um mini culto, né? Então a gente orava, louvava e tudo mais. E eu colocava hino para ela escutar todas as noites, eu escutava durante o dia, tinha alguns hinos que eu sempre fiz questão que ela escutasse. E o meu marido, quando ela tava com ela lá, ele lia versículo da Bíblia, cantava hino da harpa para ela também. Enfim. Aí, depois que ele falou isso pra mim, eu contei pra todo mundo, né, da situação, expliquei. E aí fizeram um exame. Gente, eu vim aqui só finalizar o vídeo, porque eu vou ter que dividir ele em dois, por conta que ele ficou muito, muito grande, né? E eu botei lá na comunidade se vocês queriam que dividisse ou não. E a maioria dos votos foi pra que dividisse. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu posto a terceira parte do vídeo, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar pra estar me ajudando. E fiquem atentos que logo, logo sai a última parte desse relato né, de toda a situação da Yu. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e tchau, tchau.